Olá a todos os irmãos, a paz do Senhor, a todos os professores. Nós vamos iniciar mais uma aula, mais um subsídio para a escola dominical. Lembrando que neste trimestre nós estamos estudando sobre a eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste domingo nós vamos refletir juntamente com os jovens a lição de número 3, que tem por título e por tema Igreja Perfeita. Isso não existe. O nosso texto-chave, irmãos, está em Atos, capítulo de número 2 e o verso de número 42, que diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. A nossa leitura bíblica base também para esta aula também se encontra em Atos, capítulo de número 2, do verso de número 42 até o verso de número 47. Nós temos nesta aula 4 objetivos que nós devemos chegar juntamente com os nossos jovens. O primeiro é conhecer o contexto político e sociocultural em que a igreja primitiva estava inserida. O segundo é compreender as características e as virtudes da igreja primitiva para juntos nos esforçarmos em ter essas qualidades. O terceiro é observar os problemas enfrentados e os erros cometidos na igreja primitiva para aprender com eles. E, por fim, concluir que não existe igreja perfeita. Bom, meus irmãos, nesta aula, mais uma vez, nós vamos fazer o uso da lousa como uma ferramenta para trazer uma clareza maior aos nossos alunos, para que eles possam absorver o conteúdo da aula. E o primeiro ponto que eu quero aqui destacar com os irmãos e é incentivar os irmãos a começar a aula de número 3, fazendo um questionamento aos jovens. Pergunte aos jovens, pergunte aos seus alunos, se eles conhecem, primeiramente, se eles conhecem pessoas que em algum momento da vida decidiram sair da sua congregação ou da sua igreja por terem encontrado dificuldades ou até mesmo erros dentro da igreja. Pergunte a ele se ele conhece pessoas desse tipo, que se decepcionaram com a igreja, com alguma coisa que aconteceu ali dentro da igreja e por isso decidiu sair, mudar de igreja. Também os irmãos podem perguntar se isso já aconteceu com eles, se em algum momento da vida deles eles pensaram em mudar de igreja, pensaram em sair de igreja ou até mesmo por um tempo saíram de sua congregação e mudaram. Pergunte quais foram as razões. Por que eu quero te convidar a fazer esse primeiro questionamento e a fazer este questionamento? Porque nesta lição, como o tema diz, nós vamos refletir sobre a igreja primitiva, sobre a igreja de Atos. E lá nós vamos estudar, biblicamente, nós vamos ver quais eram as características desta igreja, mas também vamos ver quais eram as suas dificuldades como igreja. Porque no fundo e no final, o que nós queremos passar com essa lição é a ideia de que na igreja, na comunhão da igreja, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar sim problemas de relacionamentos, nós vamos enfrentar sim dificuldades. E esses problemas e essas dificuldades que nós vamos encontrar e que os jovens encontrarão na sua igreja, na sua congregação, não pode ser motivo ou não deve ser o maior motivo para que eles possam, em algum momento, se utilizar dessas desculpas para mudar de congregação. Por quê? E eu faço essa primeira introdução para a gente entender que muitas pessoas, acontece isso, muitas pessoas acabam saindo da sua congregação, saindo da sua igreja, porque encontram alguma dificuldade, porque encontram algum problema. Só que logo após que eles saem, eles nunca mais conseguem encontrar uma igreja. Eles ficam perdidos. E é isso, questione aos jovens se eles conhecem pessoas assim, que depois de ter saído da sua igreja, da sua congregação, ficaram perdidas, sem ter uma igreja, sem encontrar um outro lugar para cultuar a Deus realmente. Sabe por que isso acontece? E aqui é a introdução. Porque as pessoas muitas vezes elas estão à procura de uma igreja que não existe, de uma igreja perfeita, de uma igreja onde não há problema. Mas isso é uma ilusão que muitas vezes nós temos, que muitas vezes os jovens podem ter. E é por isso que
quando uma pessoa decide sair de sua congregação, decide sair de sua igreja por causa de um problema, dificilmente ela encontrará um outro lugar. Por quê? Porque em todos os outros lugares ela também vai encontrar as dificuldades e os problemas. Então comece fazendo essa reflexão com os alunos, mostrando que as dificuldades e os problemas enfrentados na igreja não podem ser motivos para a gente deixar a nossa congregação, deixar a nossa igreja. Se por algum momento nós formos sair de nossa congregação, sair de uma igreja, nós devemos sim ter o direcionamento de Deus. Amém? Pensando nisso, nesta lição, nós vamos então, meus irmãos, estudar a igreja primitiva. A igreja descrita em Atos. Nós vamos, nesta aula, pensar e refletir sobre esta igreja e tirar lições e exemplos desta igreja para a nossa vivência dentro da nossa congregação. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui, o primeiro tópico, nós vamos estudar e vamos perceber, primeiramente, qual é o contexto em que a igreja primitiva se estabelece. Primeiro, o contexto político, depois, o contexto religioso e, por fim, o contexto cultural. E aqui, irmãos, eu quero te dar uma ideia de que o irmão pode utilizar na sua lousa neste primeiro tópico. Neste primeiro tópico, o irmão pode separar aqui em duas colunas as características do contexto da igreja primitiva e nós podemos fazer uma relação e até uma comparação com as características do nosso contexto da igreja contemporânea, da igreja brasileira. Então, o primeiro ponto é o contexto político da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela se estabelece no contexto político do Império Romano. Império Romano. Então, a igreja primitiva, quando ela nasce, ela surge em um contexto político onde existe um imperador romano. E o Império Romano tem a sua religião, o Império Romano tem as suas ordens, o Império Romano tem a sua forma de se fazer política, o Império Romano tem os seus mecanismos de ser e de existir. E a igreja primitiva se estabelece neste contexto. Isso é importante, por quê? Porque a igreja primitiva, ela passou por grandes perseguições exatamente por causa do Império Romano. O Império Romano, em um certo período de tempo, ali por volta dos anos 70, principalmente depois de Cristo, a igreja primitiva ela sofre grande perseguição do Império Romano. A partir do imperador Nero, por exemplo, os cristãos eles eram dilacerados, eles eram perseguidos, eles eram feitos de tochas humanas para iluminar a cidade. Então eles foram perseguidos por este contexto político. O segundo contexto é o contexto religioso, que também exerceu uma influência e um obstáculo para a igreja primitiva. Por quê? Porque a igreja primitiva ela está num contexto do judaísmo. Ela se estabelece exatamente nesse contexto onde tem o judaísmo com a religião forte da época e daquela região. Por fim, nós temos a característica cultural e uma grande filosofia da época que apresentou dificuldades à igreja primitiva é a chamada gnosticismo. Estes três contextos, o contexto político do Império Romano, o contexto religioso do judaísmo e o contexto cultural e filosófico representado pelo gnosticismo, exerceu influência e dificuldades e obstáculos à igreja primitiva. Então, como já foi dito, a partir do Império Romano, a igreja primitiva sofre perseguição. Realmente, a igreja primitiva ela foi perseguida. Os cristãos eram mortos pelo Império Romano. A igreja também primitiva ela sofreu perseguição a partir do judaísmo,
a partir da religião judaica. E ela também sofreu um obstáculo e uma dificuldade a partir do gnosticismo, da filosofia gnóstica. E eu quero explicar aqui sobre o gnosticismo. Os irmãos podem também explicar aos seus alunos. O gnosticismo, ela é resultado de um sincretismo, digamos assim, religioso e filosófico. Gnosticismo vem da palavra gnose, que significa, por sua vez, conhecimento. Os gnósticos, eles acreditavam que existia um conhecimento superior e um conhecimento elevado que as pessoas não sabiam, que as pessoas não tinham esse conhecimento, e que era a partir desse conhecimento mais elevado que as pessoas seriam redimidas e as pessoas seriam salvas. A partir, por exemplo, do gnosticismo, surge Marcião, que vai dizer que existem dois deuses, o primeiro Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, uma heresia que surge no meio da igreja primitiva. Nós vamos ter maniqueísmo, que também aponta para a divisão do bem e do mal. Então, o gnosticismo foi responsável pelo surgimento de várias heresias no seio e no meio da igreja primitiva. Então, lembrando que a partir do Império Romano, a partir do judaísmo e a partir dessa filosofia do gnosticismo, a igreja primitiva, ela sofreu obstáculos e ela teve dificuldades por causa deste contexto. Agora nós podemos pensar na igreja contemporânea. Quais são os obstáculos e as dificuldades que a nossa igreja, que nós vivenciamos hoje? E os irmãos podem questionar aos alunos para eles responderem quais são as dificuldades que nós, como igreja, passamos. A igreja primitiva, ela passou pela perseguição cruel. Os cristãos eram mortos. Hoje, nós passamos pelas mesmas dificuldades que os irmãos da igreja primitiva? Não. Aqui no Brasil, a igreja brasileira não passa por essa dificuldade da perseguição realmente de os cristãos serem mortos, por exemplo. Não existe isso na nossa realidade. Porém, isso não quer dizer que a nossa igreja, que a igreja brasileira, que a igreja contemporânea, também não passe por perseguições. Nosso mundo contemporâneo, de hoje em dia, nós podemos ver que a igreja, sim, muitas vezes é perseguida. Que muitas vezes, sim, aquilo que nós acreditamos, os valores que a igreja acredita, que a igreja prega, que a igreja ensina, muitas vezes, sim, é alvo de ataques por parte da sociedade e por parte de vários movimentos sociais e movimentos da sociedade. Então, sim, nós podemos ver no nosso mundo contemporâneo, em nosso contexto, que a igreja brasileira também é perseguida. Mas, voltando, qual é o contexto político de hoje em dia que a igreja contemporânea ela está estabelecida? Então, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Isso quer dizer que vivemos em uma sociedade, politicamente, que é uma sociedade estabelecida por representatividade e participatividade. Também, essa característica quer dizer que vivemos num país laico, onde há separação da religião e do Estado. O segundo contexto, o contexto religioso em nosso mundo contemporâneo, é um contexto de múltiplas religiosidade. Ao lado de uma igreja, por exemplo, ao lado de uma Assembleia de Deus, pode ter um terreiro de Umbanda. Do outro lado da rua tem um centro espírita. Mais para frente tem uma igreja católica e assim por diante.
E por fim, aqui o contexto filosófico da nossa época nós podemos caracterizar pelo pós-modernismo. Essas três características exercem sobre a igreja contemporânea como as características do contexto cultural, social, político, filosófico exerceu sobre a igreja primitiva, também este contexto exerce influência e, de certa forma, também obstáculos à igreja. Por exemplo, no contexto aqui religioso, nós temos múltiplas religiosidades. Isso faz com que, muitas vezes, há um sincretismo religioso. Nós vemos em muitas igrejas um sincretismo, quer dizer, ali uma absorção de uma religião afro dentro das nossas igrejas, questões até realmente da religião católica dentro das igrejas, então há um sincretismo e uma dificuldade nisso. Nós vemos pessoas no nosso tempo que ela vai dizer, olha, eu não tenho problema com religião. Todas as religiões levam a Deus. É esta frase que as pessoas têm em mente. Todas as religiões levam a Deus. Deus é um só. São essas frases que nós ouvimos em nosso tempo. Ah, Deus é um só. Você é evangélico, você é católico, você é ubandista, você é espírita. Mas, na verdade, Deus é um só. Deus está em todas as religiões. É esse sincretismo religioso que nós vivemos. Isso afeta e influencia e causa um obstáculo à nossa caminhada cristã. Porque muitas vezes os nossos jovens, eles vão se perdendo nessas ideias erradas de que, olha, Deus é um só, de que nós podemos ser crentes, nós podemos ser cristãos, mas ao mesmo tempo podemos flertar com outras religiosidades. E estas ideias, então, elas são obstáculos para a igreja do nosso tempo. O contexto filosófico, por exemplo, o contexto cultural da nossa época, vai dizer que não há verdade, né? Há ali uma tentativa de colocar na cabeça dos nossos jovens e em nossa cabeça de que não há verdade. Tudo é relativo. Tudo pode ser relativo. Tudo é questão de ponto de vista, da forma que você olha. Então, quando nós falamos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós somos muitas vezes taxados de intolerantes. Porque a nossa sociedade está pregando que não há verdade. Isso é um obstáculo da nossa igreja, da igreja contemporânea. É importante, nesse primeiro tópico, nós entendermos o contexto que nós vivemos. Para quê? Para a gente saber quais são as dificuldades que nós vivenciamos, que nós vivemos como igreja. Para que nós possamos apontar e saber, olha, isso aqui é uma dificuldade, isso aqui é um obstáculo que a igreja está passando. Nós precisamos ter consciência dessas dificuldades do nosso contexto para que a gente possa continuar caminhando com Cristo na verdade. Ele é a verdade, nós precisamos continuar caminhando. E aqui na lição, eu coloquei um trecho de uma resposta a um questionamento de Diogneto. Diogneto era um famoso tutor romano. E ele recebe uma resposta sobre qual é a postura dos cristãos da igreja primitiva neste contexto. Neste contexto de perseguição, neste contexto de perseguição do Império Romano, neste contexto de perseguição do judaísmo, neste contexto de várias heresias que surgem no meio da igreja, qual que era a postura dos nossos irmãos? Qual que era a postura dos cristãos primitivos? E a resposta é a seguinte: olha, os cristãos amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. A igreja primitiva, ela enfrenta as perseguições vivendo o evangelho de Jesus Cristo, firmando-se na prática dos ensinamentos dos apóstolos e uma vida de oração.
Qual é a resposta da igreja primitiva frente a essas perseguições, frente aos obstáculos, frente a essas dificuldades? Viver uma vida fiel a Jesus Cristo e aos ensinamentos. Os cristãos amam todos, mas ele é perseguido por todos. Mesmo sendo perseguidos, a igreja primitiva, a marca dos cristãos da igreja é o amor, é a verdade. Por mais que é injuriado, por mais que é perseguido, mas a marca da igreja primitiva é uma igreja que ama. Assim deve ser a nossa resposta neste mundo contemporâneo, onde muitas vezes nós somos perseguidos, sim, onde muitas vezes nós somos atacados, sim, por vários movimentos, pela mídia, por tudo e por todos, né? Pelos intelectuais. A igreja, ela está em constante ataque, ela sofre os ataques, mas qual é a postura? Qual é a nossa postura? Qual é a postura da igreja? A igreja, ela deve permanecer em Cristo Jesus, amando todos, mesmo sendo perseguido por todos. A marca da igreja deve ser o amor. Isso quer dizer, irmãos, que trazendo para a vida dos jovens, o que nós podemos ensinar para os nossos jovens? Eu não sei onde os nossos jovens eles estão. Provavelmente eles estudam em uma universidade pública, privada, no próprio trabalho, ambiente de trabalho. Eles podem sofrer pressão externa, pressão de seus professores, pressão de seus colegas de trabalho. Eles sofrem essas pressões, eles sofrem essas perseguições. E qual deve ser a postura dos nossos jovens nesses ambientes inóspitos, nesses ambientes aí de dificuldades, de obstáculos à fé? Qual deve ser a postura deles? Uma postura de cada vez estar mais firme em Jesus Cristo, mas demonstrando amor pelas pessoas. É assim que nós vamos responder aos ataques, aos obstáculos e às pressões externas. É demonstrando o amor de Cristo. O segundo tópico da nossa lição, nós vamos agora refletir sobre as características da igreja em Atos dos Apóstolos. No primeiro ponto, no primeiro tópico, nós então refletimos sobre o contexto em que a igreja se estabelece. Agora nós vamos ir para o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso 42 até o 47, para percebermos as características desta igreja primitiva. A primeira característica que nós vamos observar na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, é a sua perseverança na doutrina dos apóstolos. Veja, irmãos, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos as Escrituras como o nosso manual de fé, como a nossa regra de fé. Se nós queremos, então, conhecer a vontade de Deus, se nós queremos conhecer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Cristo, de Jesus, nós vamos até onde? Nós vamos até as Escrituras. Nós vamos até a Bíblia Sagrada. É lá onde está reunido a vontade de Deus, é lá onde está descrito a vontade de Deus. Então nós temos o nosso manual de fé, o nosso manual, a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Nós temos que viver conforme a Bíblia, nós temos que viver conforme as Escrituras. Mas a igreja primitiva não tinha a Bíblia Sagrada, não existia esse cânon, não existia as Escrituras como base da fé. Então a pergunta que se coloca é: em quem os cristãos estavam fundamentados? A igreja primitiva, qual era, na verdade, o manual de fé da igreja primitiva? Em Atos 2, então, nós vemos que, no versículo 42, vai dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O manual de fé da igreja primitiva, então, é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foram os apóstolos que viveram com Cristo. Foram os apóstolos que andaram com Cristo. Foram os apóstolos que experimentaram a presença do Cristo. Foram eles que foram ensinados por Cristo. Foram eles que experimentaram enxergar e ver os milagres de Cristo. Então, quem tinha autoridade no estabelecimento da igreja primitiva eram os apóstolos. E a igreja, os cristãos dos primeiros séculos, eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos.
Então, se eles se perguntavam, olha, de que maneira nós devemos viver? De que maneira deve ser a nossa postura frente às perseguições ou frente a qualquer coisa? Quem tinha autoridade para dizer eram os apóstolos. Eles estavam fundamentados na doutrina dos apóstolos. Por quê? João vai dizer em sua carta que eles pregavam e que eles passavam aos cristãos aquilo que eles viram e ouviram do Cristo. Por isso que eles detinham então a autoridade. Se hoje nós temos a Bíblia como manual de fé, na igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Dois ensinamentos aqui então para nós, para a nossa vida e para a vida dos nossos jovens. Primeiro, é importante nós conhecermos a nossa fé, conhecermos a doutrina da nossa fé. Os cristãos primitivos, eles sabiam exatamente no que eles acreditavam. Por quê? Porque eles sabiam que eram os apóstolos, era a doutrina dos apóstolos que eles tinham como fundamento. Os nossos jovens, eles precisam conhecer a doutrina bíblica. Nós precisamos conhecer. Porque quando nós temos conhecimento, a Bíblia vai dizer que nós erramos e pecamos por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, nós estamos suscetíveis, então, ao erro. Nós estamos suscetíveis, então, a entender e a compreender a vida de forma errada, a entender a vontade de Deus de forma equivocada. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Então, aqui, irmãos, é o momento de nós incentivarmos os nossos jovens a estudarem a Bíblia, a estudarem as Escrituras. Muitas vezes, nós, na igreja, temos a percepção errada de que aqueles que estudam a Bíblia são aqueles que estão pregando. São os pastores, os presbíteros. Quem quer pregar, então, que deve estudar a Bíblia. E não, esse é um convite, um chamado a todos os cristãos. Por quê? Porque todos os cristãos devem perseverar na doutrina, devem perseverar e devem conhecer a doutrina bíblica. Isso é importantíssimo. Então um jovem, ele não pode falar assim, olha, eu não gosto de estudar a Bíblia, olha, eu não gosto de teologia, eu não gosto de saber, isso aí é coisa para o pastor, isso é coisa para o professor de escola bíblica dominical, isso é coisa para o irmão que prega, para o evangelista. Não, não. Nós devemos, todos os cristãos, os nossos jovens, devem se debruçar nas Escrituras e devem entender a sua doutrina. O segundo ponto é que a igreja primitiva, vai dizer o termo, que a igreja primitiva, eles perseveravam. Isso está falando de continuidade, isso está falando de caminhada. Ao longo do tempo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por vários obstáculos na nossa vida, e é aí que entra a perseverança. Os nossos jovens, como já foi dito aqui no começo, eles vão ser bombardeados na faculdade, no trabalho, por várias ideias, por várias filosofias. Mas qual é o chamado para nós? O chamado é para perseverar na doutrina, perseverar na verdade, continuar na verdade, continuar acreditando nas verdades bíblicas, naquilo que nos foi ensinado, naquilo que nos foi passado. A primeira característica da igreja primitiva era que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles sabiam qual era a fé deles, eles sabiam quem detinha autoridade, eram os apóstolos. Nós também, e os jovens também, precisam ter essa certeza de que a Bíblia ela é a verdade. A segunda característica é uma comunhão verdadeira. Veja o que diz o texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A segunda característica desta igreja é que era uma igreja que perseverava em uma comunhão verdadeira. Quando nós estamos ali no grupo de jovens, os jovens estão, e aí vai acontecer alguma coisa depois do culto, né? E aí o líder fala, gente, olha, depois do culto nós vamos ter ali um comes e bebes, nós vamos ter um momento de comunhão.
né? Nós sempre dizemos, olha gente, vai ter o culto, aí depois nós vamos ter um momento ali só entre a gente, de comunhão, de koinonia. Esse pensamento, muitas vezes, é um pensamento equivocado. Por quê? Porque nós pensamos a comunhão a partir de atividades. O que é ter comunhão com os jovens? O que é fazer um momento de comunhão para os jovens? É fazer um momento ali de atividade, de comes e bebes, fazer eles ficarem ali reunidos, conversando, né, trocando ideia, comendo, pronto. Isso pra gente é a comunhão. Muitas vezes a gente fala assim, os líderes falam assim, olha, os nossos jovens precisam de comunhão, eles precisam ser amigos entre si. Então vamos fazer um dia aqui de cachorro-quente. Para quê? Para que eles possam comer e conversar. E aí nós pensamos que este momento é um momento de comunhão. No entanto, a palavra usada aqui no grego é a palavra koinonia. Koinonia. Que, na verdade, significa aquilo que é comum. A koinonia está falando de compartilhar. Não está falando de atividades. Não está falando da reunião e da conversa ali naquela reunião. Olha, então a igreja primitiva ela tinha comunhão? Tinha. Então por quê? Porque eles tomavam café junto, ficavam conversando, comiam junto, ficavam conversando sobre a vida. Então era uma igreja unida, era uma igreja que tinha comunhão. Não é isso. Não é isso que a igreja primitiva está nos ensinando. Eles tinham uma comunhão verdadeira, por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Eles compartilhavam aquilo que era deles. E, na verdade, o pensamento deles era o seguinte, aquilo que é meu não é só meu, mas é também dos meus irmãos. Então vamos ver o que diz o texto. Olha isso. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que é, então, a comunhão verdadeira? Não é uma atividade, não é uma reunião de comes e bebes, não é os jovens estarem conversando um com o outro, ter amizade um com o outro, não é isso. Mas é eles terem tudo em comum. Comunhão é partilhar a vida. Comunhão na igreja local, é quando os jovens eles estão pensando, olha, aquilo que eu ganhei, aquilo que eu tenho, aquilo que é meu, é para ser compartilhado ao meu irmão. Por mais que ele não seja o meu melhor amigo, por mais que o jovem que está aqui do meu lado não seja o meu melhor amigo, tudo que eu tenho é para ser compartilhado, é para ser partilhado com ele. Isso sim é a comunhão. A igreja primitiva, ela tinha uma comunhão verdadeira, porque eles partilhavam tudo. Era tudo em comum. Tudo que eles tinham era para todos. E se tinha alguém que tinha alguma necessidade, então eles iam lá e partilhavam para esse alguém. É essa comunhão verdadeira que nós devemos ter em nossa congregação, que nós devemos ter em nossa igreja local. Nós precisamos ter este pensamento de Cristo, esse pensamento da igreja primitiva. Olha, tem algum jovem aqui com alguma dificuldade? Por exemplo, na vida prática, digamos assim, vamos dar um exemplo, tem um jovem que está estudando para uma prova, que está estudando, por exemplo, para o Enem. Mas tem, na mesma mocidade, um outro jovem que já é formado. Qual é o pensamento dessa pessoa que já é formada? Por exemplo, ele estudou engenharia, então ele é bom em matemática. O pensamento dele deve ser o seguinte, olha, eu vou ajudar o ciclano, porque o ciclano vai fazer a prova do Enem. Então eu posso ajudar ele, porque eu tenho conhecimento matemático, eu tenho conhecimento da matemática. Isso é meu. Mas o que é meu também deve ser doado, deve ser compartilhado. O meu dever, então, é ajudar essa pessoa que vai prestar o Enem, por exemplo. Isso sim é a comunhão. A comunhão não é o momento depois do culto, mas a comunhão é ter esse entendimento. O que o meu amigo, o que o meu colega da igreja está precisando? O que eu posso ajudá-lo? Aonde eu posso ajudá-lo? Quando há esse pensamento, então há a comunhão verdadeira. A terceira característica da igreja primitiva é a liturgia comunitária.
seguindo o texto, no verso 42, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, eles se dedicavam a uma comunhão verdadeira, mas eles também se dedicavam às orações. A vida deles com Deus, a intimidade que eles tinham com Deus, não era apenas no âmbito privado. Não era apenas na sua casa. Não era apenas neste âmbito fechado de si. Não. Eles tinham uma liturgia comunitária. Eles faziam orações, eles perseveravam juntos em orações. Isso está falando de uma liturgia comunitária. Eles se reuniam para a prática da oração. Eles se reuniam para a prática do louvor. Isso, então, quer dizer que na prática, na nossa vida prática, nosso momento do culto, onde ali nós temos os departamentos, cada um cantando, o culto não é então uma apresentação do departamento da mocidade, que depois vem a apresentação do departamento das irmãs, depois dos varões, e fica aquela coisa individualista, onde cada um está se apresentando, querendo se amostrar, quem canta melhor. Não, não, não. Na igreja, então, na igreja o que deve ter uma liturgia comunitária, todos estão ali unidos, todos estão em comunhão, em orações, nas orações e nos louvores. A característica, então, essas 3 características, nós devemos tomar para nós. Isso aqui é um exemplo para a nossa vida na igreja. Isso é um exemplo para a nossa vida religiosa e eclesiástica. Nós devemos, então, estar firmados na doutrina, na Bíblia. Nós precisamos conhecer, os jovens precisam conhecer a Bíblia. A partir disso, é necessário o estabelecimento da comunhão verdadeira, deste pensamento de ter tudo em comum. E, por fim, ter uma liturgia comunitária. O culto não é um momento de apresentações isoladas. O culto não é um momento da adoração individual. Não, mas o culto é o momento da adoração em comum. O culto é o momento da adoração, da comunhão da igreja. Todos nós ali no culto estamos adorando a Deus. Todos nós ali no culto estamos orando. É por isso que quando vai ter uma oração ali por alguém que está enfermo, toda a igreja deve orar. Toda a igreja deve estar cantando. Quando as irmãs estão cantando, os jovens estão cantando, mas os jovens estão cantando com as irmãs. Por quê? Porque há uma liturgia comunitária. Chegamos agora, meus irmãos, ao último tópico dessa lição. E nós vamos refletir e pensar juntamente com os nossos jovens os problemas enfrentados na igreja primitiva. E nós podemos citar, então, 3 problemas. O primeiro problema enfrentado pela igreja primitiva, que surgiu na igreja primitiva, é o problema da divisão. Na igreja primitiva, houve vários momentos em que no meio dela surgem, então, divisões e conflitos e diferenças dentro da própria igreja. Muitas vezes nós achamos que esse problema da divisão é um problema contemporâneo, é um problema de hoje, mas não. Na igreja primitiva também eles sofreram com essa dificuldade, a dificuldade da divisão. Por exemplo, nós podemos dar o exemplo da igreja da Galácia, que houve então o conflito ali se os gentios, se o evangelho também poderia ser pregado aos gentios e se os gentios poderiam ser incluídos na igreja. É um problema ali, o primeiro conflito, e é um conflito ali entre Pedro e Paulo. Há uma diferença de entendimento, então é um conflito e um obstáculo. Também podemos ver em Atos 6 que dentro da igreja primitiva há uma divisão entre os cristãos judeus de fala helenizada e os cristãos judeus de fala hebraica. Quer dizer, haviam 2 grupos dentro da igreja. Olha, porque eu sou judeu que falo hebraico e você é o judeu de fala helenizada, do grego, então há uma divisão. Olha isso, eles são cristãos, mas dentro da igreja há essa divisão de grupos. E por fim, a gente também pode ver ali uma divisão em relação às lideranças. Paulo vai dizer lá em Coríntios que, olha, uns afirmam que eu sou de Paulo, outros afirmam que eu sou de Apolo, e os outros ainda que querem ser melhores do que todos falam, olha, eu sou de Jesus. O que é isso? Na igreja primitiva ali, então havia divisões em relação à liderança. Uns diziam, olha, o meu pastor é Apolo. Aí o outro falava assim, não, o meu pastor é Paulo. E o outro falava, meu pastor é Jesus Cristo. Há dentro dessa igreja, então, uma divisão. Este é um problema enfrentado pela igreja primitiva e que muitas vezes, hoje em dia, nós também vivenciamos.
Principalmente, meus irmãos, ali no meio da juventude, há muito isso, né? Esse problema de divisão, de, olha, eu sou amigo de tal fulano. Aí o outro fala assim, tá bom, então você é amigo, eles têm a sua panelinha, eu formo a minha. E quando a gente vê num grupo de jovens, há muitas vezes dois grupos separados. Um que tem um grupo ali, um grupo de amizade, e o outro tem um outro círculo de amizade. E no meio do grupo se forma então outros grupos e uma divisão. É um problema que nós enfrentamos e que nós devemos enfrentar e combater. Nós devemos combater essas divisões. Uma outra divisão que acontece no nosso tempo, que nós devemos combater, é uma divisão de entendimento político. Uns vão dizer, olha, eu sou de direita. O outro vai dizer, olha, mas eu sou de centro. O outro vai dizer, olha, mas eu sou de esquerda. Olha, eu votei no ciclano. O outro votou no beltrano. E quando chega às eleições, o que acontece muitas vezes dentro da igreja é uma divisão. Um irmão que vota no outro acaba não falando com o outro. E acaba virando uma divisão e um conflito dentro da igreja. A igreja primitiva passou por esse problema e nós passamos por esse problema. Qual que é o ensinamento que nós devemos ter em nossa mente? Que nós devemos combater. Que isso não faz parte de uma característica de uma igreja saudável, de uma igreja de Cristo. O segundo problema enfrentado pela igreja primitiva eram os surgimentos das heresias. Por exemplo, nós temos exemplos aqui na lição, que é o surgimento das heresias judaizantes. Isso é, a tentativa de imposição de regras judaicas aos cristãos gentios. Os primeiros cristãos, então, eles eram judeus que foram convertidos ao cristianismo. Eles se converteram ao cristianismo. Porém, eles trouxeram do judaísmo as regras do judaísmo, os costumes do judaísmo. E o que eles queriam? Eles queriam, então, fazer com que os gentios também vivessem dentro das regras judaicas. O que é isso? É uma heresia que surgiu dentro da igreja e que Paulo combateu firmemente esta heresia. Na nossa igreja, no meio da igreja, tem surgido várias heresias e nós precisamos compreender quais são essas heresias. E aqui eu proponho aos professores, então, a você destacar algumas heresias de nosso tempo. Uma que a gente pode dizer é a heresia da teologia da prosperidade. É a teologia que prega que para sermos salvos ou a certeza da nossa salvação é por meio da prosperidade, que Deus quer nos fazer prósperos. E aqueles que não são prósperos, então, é porque estão em pecados, é porque não foram escolhidos por Deus. Vai nessa teologia. O que é isso? É uma heresia de nosso tempo, que nós devemos, então, combater. E o terceiro problema, então, enfrentado pela igreja primitiva, é o problema do pecado. Esse foi um dos grandes problemas da igreja primitiva. Aqui nós temos o exemplo, primeiro, dos pecados de ordem sexual, que Paulo vai combater em 1 Coríntios, capítulo 5, mas também nós temos também um pecado da ociosidade e da preguiça que Paulo combateu. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, do verso 6 ao 14, Paulo está combatendo o pecado da preguiça. Veja, a igreja primitiva, então, passava por vários problemas e um desses problemas eram os pecados. Pecados de ordem sexuais, ali na igreja de Coríntios, mas também pecados que às vezes a gente nem se dá conta, que é o pecado da preguiça. Hoje, um dos maiores problemas que a igreja brasileira tem enfrentado são os pecados. É o pecado, o problema do pecado que tem surgido nas igrejas. E o maior problema é que o pecado ele tem surgido nas lideranças das igrejas. Dia após dia nós temos visto vários escândalos envolvendo as lideranças. Nós, como igreja, precisamos voltar a temer ao Senhor. Por quê? Porque o pecado, ele atrapalha a comunhão da igreja. A Bíblia já diz que o pecado faz então a separação do homem com Deus. E um pecado na igreja, ele deve ser tratado para que não venha corromper a igreja, para que não venha corromper todos os irmãos. Nós enfrentamos essas dificuldades, assim como a igreja primitiva também enfrentou essas dificuldades. Bom, concluindo então, meus irmãos, nós concluímos que nós não podemos esperar perfeição em nossa igreja. Esta aula, no fundo e no final, no limite, a nossa conclusão deve ser essa, que nós não podemos esperar uma igreja perfeita.
uma igreja sem problemas, uma igreja sem dificuldade, uma igreja onde não há nenhum obstáculo. Não, nós temos obstáculos por causa da pressão externa, por causa da pressão do mundo, por causa da perseguição do mundo. Então já é um obstáculo, já é um problema que nós enfrentamos. Mas também nós enfrentamos problemas dentro da igreja, que surgem dentro da igreja, como heresia, como a divisão e como o pecado. Não existe igreja perfeita. E a igreja primitiva também não foi perfeita. Nela houve erros, nela existiram muitas dificuldades e muitos obstáculos. Mas ela permaneceu de pé por causa da graça de Cristo e porque, mesmo com as dificuldades, os primeiros cristãos amavam a Deus e amavam estar reunidos. É isto que a nossa lição quer nos passar. Não existe igreja perfeita para os nossos jovens. Os nossos jovens precisam entender, não existe igreja perfeita. Tem os seus erros, mas nós, o que nós precisamos fazer então é nos unirmos em uma comunhão verdadeira, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Aqueles que estão em pecados, aqueles que estão vivendo em pecados, eles devem ser ajudados dentro da igreja, para que eles possam sair dessa condição. As heresias que surgem dentro da nossa igreja, o que ela precisa ser combatida, para que nós possamos permanecer na verdade bíblica. Assim, a gente se unindo, se fortalecendo, ajudando um ao outro, tendo tudo em comum, nós vamos então achando graça, as pessoas vão vendo a graça de Deus sobre nós. E as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão vendo a igreja do lado de fora, elas começam a ver ali uma comunhão verdadeira, começam a ver então que Deus está na igreja e elas vão até nós, Deus vai levar essas pessoas até nós. Amém? Eu espero que esta aula possa te ajudar de alguma forma. Você tem toda a liberdade de fazer muitos mais comentários do que foi feito aqui e do que está na lição. Isso aqui é simplesmente uma aula de apoio e eu espero que a sua aula seja uma aula abençoada, venha alcançar os corações de todos os nossos jovens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.